Vamos falar do São Paulo, porque o tricolor paulista anunciou nas últimas horas a contratação dele. Acabou a novela, agora é oficial, tá feito. Ferreirinha é o novo reforço do São Paulo para a temporada. Jogador que chega do Grêmio e vai reforçar o tricolor paulista. Contrato até o dia 31 de dezembro de 2027. Foi anunciado 13h. Durante o programa de ontem, a gente até chegou a comentar nos minutos finais essa contratação do São Paulo. E à tarde mesmo, o Ferreirinha já se juntou ao elenco do tricolor paulista, que treinou mais uma vez sob o comando do Lucas Silvestre, auxiliar do Dorival Júnior, que já partiu para a seleção brasileira. Ferreirinha, a nova contratação do São Paulo. Muito boa tarde para você, Vanderlei Nogueira. Bem-vindo ao Bate Pronto. São Paulo que anunciou o Ferreirinha, já com aquela arte especial, bacana, e também ressaltando, né, que o jogador, desde o berço, já torcia para o São Paulo Futebol Clube, com fotos e tudo mais. Tá aí, Ferreirinha, o novo jogador do São Paulo. Vanderlei, boa tarde. Um abração para você, boa tarde, para o Mauro César, para o nosso Vampeta, para você que nos acompanha. E enquanto você falava isso, eu lembrei do Vampeta ontem, né? Ele falou que essa história de que mostrar bebezinho com a camisa que recebeu do avô e tal, é muito interessante, porque quando encaixa, que o cara volta pro clube, tudo bem. Ele falou, já pensou, árbitro? Árbitro Mauro César Pereira, da FIFA, vai apitar a Copa do Mundo, não sei o que lá, e aquele negócio, e mostra lá ele com a família odiando o país A ou B que vai participar da final. Então ele brincou com isso, né? Mas quando a coisa encaixa, é claro, alguém manda essas fotos e é muito interessante, é bom, o torcedor curte, poxa vida, voltou para jogar no nosso time. Foi uma boa contratação, ele é um jogador que provoca uma correria na vida dos marcadores. É um jogador que estava sendo namorado pelo São Paulo e também pelo Bahia nas últimas horas, mas por outras equipes também. Enfim, o professor Renato tentou, digamos, corrigir algumas alterações no comportamento do Ferreirinha, não conseguiu, mas é um jogador que o São Paulo queria, foi contratado, tomara que tenha sucesso, contratação boa é aquela que dá certo. Ele chega sem o treinador que certamente assinou embaixo para contratá-lo, o professor Dorival. São Paulo está sem técnico, você vai falar daqui a pouquinho, dessa multidão de treinadores citados nas últimas horas. É isso. Acho que foi uma boa contratação. Fábio Piperno, muito boa tarde para você. O São Paulo que anunciou a contratação do Ferreirinha, mas ainda aguarda um novo técnico. Boa tarde, Piperno. Boa tarde, Pedrinho, Vanderlei, Mauro. Olha, o Ferreirinha, ele, é claro que, veja, não é aquele jogador que vai fazer com que toda a vizinhança do Vanderlei Nogueira, que torce lá para São Paulo, tal, corra lá para o CT. Nogueirópolis. Enfim, exatamente, Nogueirópolis, corra lá para o CT para recepcionar e tal, né? Não é esse padrão de jogador. Mas também, ele não é muito diferente daqueles que a gente tem visto predominar nessas transações de mercado. Um mercado, até aqui, eu diria, bastante contido, que também mostra como é que está a realidade dos clubes brasileiros. Você vê, tirando o Dela Cruz no Flamengo e o Everton Ribeiro no Bahia, a gente não falou até aqui em grandes transações. Posso acrescentar o Scarpa? Claro. Quem? O Scarpa. O Scarpa, perfeito, Vanderlei. Um jogador que não vinha bem, mas é claro que é um jogador também de um outro padrão. Você tem toda a razão. Não são, até aqui o mercado não movimentou grandes peças, né? A gente não viu aquelas contratações impactantes e tal. E é melhor que seja assim mesmo, quando você não tem muito dinheiro, quando o mercado não ofereça muitas alternativas, até porque aí também mostra talvez um nível maior de maturidade de quem tem que assinar cheque e que não esteja fazendo tantas loucuras. Você tem um caso ou outro aí, né? O Corinthians a gente sempre olha com um pouco assim de desconfiança, deve muito, de vez em quando arrisca algumas coisas diferentes e tal, mas no geral o mercado tem sido mais contido. O Ferreirinha, ele é um caso interessante porque quando o Grêmio venceu a Libertadores de 2017, o cara de beirada de campo que o Renato mais utilizava era o Fernandinho, que também não era um jogador espetacular e que havia passado pelo São Paulo. E depois dele, enfim, o Renato lançou lá o Cebolinha, depois veio o PP
E finalmente aparece então o Ferreirinha, que foi visto aí como, digamos, um sucessor nessa sequência toda e um jogador de grande potencial. Mas isso acabou não se confirmando. Ele não é um perna de pau, não é um jogador banal. E quem sabe ele possa evoluir no São Paulo. Quem sabe ele possa ser agora para o São Paulo aquilo que o Fernandinho foi para o Grêmio na Libertadores 17. Vamos ouvir o reforço do São Paulo. Já já eu vou colocar aqui no programa também a participação, o primeiro boa tarde do nosso Mauro César Pereira. Eu tinha falado do Flávio Prado, foi um erro meu, que eu olhei a escala, eu acho que de maneira desatualizada. Chegou o Mauro César hoje no programa. Mas o Mauro falou, você não vai. Eu quero falar do Ferreirinha. Eu gosto de falar do Ferreirinha. O Flávio estava cansado, estava precisando de um dia assim para uma reflexão. Ele está preocupado com a temporada do Red Bull Bragantino. E do time balado lá, né? Também. Eu acho que ele foi treinar um pouco. Né? Ele teve recentemente... Aquela percussão, que aquilo é uma cena. O Carnaval tá chegando. Aí poderia mostrar aí, né? É verdade, né? Porque você, em Salvador. Em Salvador, porque aquela coisa, de repente... Anima o Carnaval de muita gente. O cidadão está acompanhando o bate-pronto, mas não viu, perdeu aquele espetáculo, não segue o Flávio nas redes sociais. É verdade. O que eu mais gostei foi a figurinha que criaram rapidamente do Flávio, mostrando todo o seu swing, molejo e ritmo, né? Uma coisa espetacular. Ele ensaiando hoje vai ficar melhor ainda, tenho certeza. Então venho aqui para o programa de forma, digamos assim, até empolgado, pode proporcionar esse momento, né, Madalena? Para todos fazermos assim depois. A coordenação falou que está buscando esse momento. Isso Flávio. É maravilhoso. Isso as pessoas merecem vir. Porque em dezembro movimentou o programa. Movimentou o programa. Aquilo que pode movimentar é sempre o programa. E já que a gente está aqui abrindo o bate-pronto nessa época de especulações de mercado da bola, também a gente pode aproveitar o dia de hoje para ver de novo como é que foram as férias do Flávio. Quando o Pilhado voltar das férias, se bem a gente também podia fazer algo parecido. Vai ser mostrar as férias de Pilhado. A retrospectiva das férias vai ser uma coisa espetacular. Mas quantos dias de férias ele tem? Parece o time do Flamengo, cara. 42 ano passado, então vai passar os caras. Segundo informações do RH, é proporcional a, digamos assim, a sequência da lua de mel. Entendi. Enquanto a lua de mel, porque tu tem um prazo. Claro. Enquanto a lua de mel estiver, digamos assim, com a efervescência que a gente conhece... Sim, claro. Ela vai... Agora, quando começar a cair naquele normal dele, que também é intenso, ele volta. O que ele vai voltar contando de história aí não está escrito, né? Senhora. Enquanto a gente não tem o Flávio, por exemplo, vamos acompanhar o Ferreirinha, novo reforço do São Paulo. As primeiras palavras como jogador do Tricolor Paulista. Ferreirinha aqui no Bate Pronto. O pessoal me ligou, falou do interesse, eu fiquei muito feliz e falei que queria vir, que desde o início eu falei que queria estar aqui. Desde criança, meu pai sempre botou camisa em mim de São Paulo, eu sempre acompanhava jogos com ele, né? Então veio essa torcida veio dele. Vinha falando com ele já, né? Desde quando surgiu o interesse. Quem me procurou primeiro foi o Alisson e aí vinha falando com o Alisson, com o Rafinha. O Lucas Moura me chamou também para dar esse apoio para mim vir para cá, então muito feliz mesmo. Não caiu a ficha ainda que eu tô aqui, como eu disse, é o time de infância, time de criança, então para mim é um sonho estar aqui. Mauro César, agora sim, muito boa tarde, falando de Ferreirinha no São Paulo, Mauro. Falamos aqui do tamanho de jogadores, né? E o Ferreirinha é um jogador de um tamanho médio, né? Não é um jogador gigantesco. Não é do que disse aqui o Piperno, né? Não vai ter banda de música, para tudo. Se fosse o Corinthians, não tocaria, acho que nem a sirene, como acontecia no passado. Acho que é um jogador para compor elenco. Quando surgiu no Grêmio, surgiu cercado de uma expectativa muito grande, mas ficou um bom tempo no banco na última temporada e vai ajudar. Acho que ajuda o São Paulo, jogador ali de lado de campo. Agora, é difícil falar sobre uma contratação quando você não tem a menor ideia de quem vai ser o técnico, né? Quer dizer, o novo técnico, quem será o novo técnico e como ele verá o Ferreirinha? Essa é a grande questão. O São Paulo tem que andar rápido, hein? Tá demorando um pouquinho. Tem que ser pra ontem, cara. Não dá pra ficar pensando muito na vida, não. Essa coisa de... Olha que coisa maravilhosa, ó. É uma cadência. Animação. O Carnaval tá chegando. Inspiração do Carnaval. Espetacular. Eu fico imaginando aquele bloco, os mais famosos da Bahia, descendo pelo Ourinho.
ao ritmo de Flávio Prado. Sim, sim. Ó, É um negócio inclusive, assim você imagina, só de ver, só da gente expor essa imagem aí, quantos abadás já foram vendidos a mais para nós? Nossa, E o esforço de todo o time aqui de se segurar na cadeira para não fazer junto. Sim. Eu acho que essa imagem deveria ficar rodando em looping, assim, eternamente, para que todos os seres humanos possam tomar conhecimento desse espetáculo maravilhoso. E não estou ironizando, não, é muito bom, cara. Eu nunca imaginei que o Flávio tivesse todo esse molejo, esse swing, O negócio. sorrisinho dele é ótimo, né? Não, ele sincronizando o ritmo, né? O olhar para a câmera e o sorriso, Vanderlei. É tudo isso. E o balanço dos braços. E o balanço, claro, lógico. Você percebeu que... Parece um local. Parece você um local. percebeu- Nasceu em Salvador. Você percebeu o sincronismo dos ombros? Muito. É isso? Certo? Olha lá, que Tudo no pegada, ritmo. hein? Muito bom, muito bom. Olha o sorrisinho dele pra câmera. Que legal, ó. Ele evita olhar pro instrumento. Isso, não, ele olha pra frente. Pra frente. É como aqueles jogadores elegantes, que Ademir da Guia. Não, cabeça erguida. Não dava pra bola. Ademir da Guia não olhava pra bola. A bola tá aqui nos pés do Ademir, o Ademir só olhava pro campo. Ele só olha para o público e vai mantendo o ritmo, né? Literalmente. Aguardando os Espetacular. aplausos da plateia. Sim, a plateia é numerosa, por sinal. Espetacular. Um Beckenbauer da percussão. Sim. Eu acho que ele vai se vingar dessa nossa conversa, mas enquanto não aparece, a gente... E o Bruno Prado ainda revelou, na ocasião, quando saiu esse vídeo, ao vivo aqui pra gente, que ainda não saiu de graça isso aí. Ele ainda teve que pagar pra filmarem ele, pra ele tocar o instrumento e tudo mais. Mas eu acho O errado. Bruno Eu Prado acho revelou pra gente isso aqui. O contrário, tinha que pagar para que ele fizesse essa apresentação. Você tá mostra toda a generosidade do Flávio. Todo mundo pagou ainda, não ligou. Dinheiro não é problema. Mostrar o talento. É o Corinthians. E vamos, exatamente, e vamos estimular aqui também uma ação cultural e tudo mais. Né? É boa comparação com o Corinthians. Falando problema. ainda do São Paulo, eu recebi essa lista aqui, ó, dos técnicos que o São Paulo tá buscando, já buscou, citados, né? foram colocados na mesa, né? Porque mais cedo a gente teve esse embate na redação e alguns duvidaram, falaram assim, o São Paulo já buscou mais do que 10 técnicos. O nosso produtor Raul Oliveira falou, como assim? Atento, né? Como assim? Vamos colocar no papel. Então eu tenho aqui ó, a lista, ó, Vojvoda, Pedro Caixinha. Eles não quiseram abrir conversa, São Paulo tentou, procurou os dois. O Antônio Oliveira, o Cláudio Caçapa, o André Jardini, que está no México, também não quis abrir conversa, está muito bem lá no futebol mexicano, o André Jardini. O Muricy Ramalho, que o Flávio já deu a informação, foi procurado, mas também não quis assumir o cargo. Vai continuar como coordenador técnico, a função que ele tem lá internamente dentro do São Paulo. O Zubeldia, nome quente agora, tá todo mundo falando que o São Paulo está interessado mesmo no Zubeldia, técnico argentino, atual campeão da Sul-Americana e foi vice em 2020 para aquele time do Hernan Crespo, né, na final Lanús e Defensa e Justiça. O português Pedro Martins, o Carpini e também o uruguaio Pesolano. Pesolano ganhou força aí nas últimas horas. Então chegamos a 10 nomes. 10 nomes. Mas logo você terá mais alguns aí para ter aí, quase um time e depois tem o banco de reservas, né? Os nomes são vários. Eu acho que alguns realmente o São Paulo procurou, outros eu acho que é uma pequena forçação de barra. Mas, de qualquer maneira, o São Paulo precisa de um técnico e tem um fator que está atrapalhando muito o São Paulo, que é o relógio. O relógio corre muito. Dentro de 10 dias começa o Campeonato Paulista e o São Paulo precisa de um treinador, não tem um treinador. Mesmo assim, vai ser em cima da hora. Vai conhecer, vai desembarcar e começar a trabalhar. Quer dizer, não vai ter tempo nem de respirar. A meu ver, não é informação, é sensação. Para o São Paulo, eu acho que fica mais fácil contratar o Zubeldia. Ele está livre, pronto. Essa já é uma grande vantagem, né? Você tentar contratar alguém que está livre e não tá vinculado a nenhuma equipe. Mesmo assim, se conseguir contratar alguém de uma outra equipe, vai perder tempo até acertar tudo, o outro sair do lugar onde está e chegar para treinar o São Paulo. Eu acho que isso vai perder muito tempo. E esse técnico argentino, né, Zubeldia, é um técnico jovem, tem 42, 43 anos, e vai chegar de um futebol que melhorou muito nos últimos tempos, que é o futebol equatoriano. Né? Então ele chega com o título de campeão sul-americano e campeão equatoriano, tá certo, não é para soltar rojões, mas o futebol equatoriano melhorou muito, a gente tem que reconhecer isso, e alguns clubes brasileiros sentiram na carne esse crescimento de qualidade no futebol equatoriano.
Então, eu acho que é mais fácil contratá-lo. Eu repito, ele tem metade da carreira dele quase dividida em 2 clubes. Do Lanús, que ele participou de dois períodos, e no futebol equatoriano. LDU 2 vezes e ainda passou alguns meses trabalhando no Barcelona, lá do Equador. Então, eu acho que é um técnico que pode contribuir com o São Paulo. Acho que seria uma aposta, mas uma aposta que sai da mesmice. Então, eu acho que de todos os nomes citados, pela brevidade com que o São Paulo precisa solucionar o problema, esse é o mais viável. Se fosse contratado, eu acharia que teria sido uma boa contratação, antes da bola rolar, claro. Paulo Pesolano agora surge aí entre os nomes, entre os candidatos a assumir o São Paulo, atualmente no Valladolid da Espanha, ex-Cruzeiro. É uma das possibilidades analisadas pelo clube nesse exato momento. Com 40 anos e experiência de pouco mais de uma temporada no Cruzeiro, o Pesolano entrou na lista de treinadores desejados pelo São Paulo. Houve uma conversa entre o tricolor e o técnico na última terça-feira, assim como outros profissionais. São Paulo também vem realizando entrevistas com esses candidatos. Pesolano tem um perfil de trabalho que agrada a diretoria do tricolor, mas o fato de estar empregado no Valladolid dificulta um pouco as negociações. O São Paulo está aí na expectativa, Piperno, de um novo comandante. Se fala de Luiz Ubeldia e agora também está surgindo o nome do Paulo Pesolano, Piperno. Olha, eu acho que, eu espero que o São Paulo não tenha que pagar, por exemplo, uma multa. Uma multa para algum clube por quebrar o contrato de algum treinador que esteja empregado. São Paulo não está também, né, numa fase de esnobar dinheiro. Então, eu vejo isso como algo, não exatamente um impeditivo, mas um fator que pode dificultar e encarecer a vinda do Pesolano para cá. O Zubeldia não. 10 segundinhos só. Claro. Ontem aqui no programa eu disse que eu tenho a informação, até agora não foi desmentida, de que a CBF vai pagar ou pagou um valor para o São Paulo por tirar o seu treinador, em torno de 4 milhões. Então, esse assunto foi abordado aqui na mesa ontem, né, Pedro? E eu disse que, olha, se o São Paulo receber esse dinheiro, teoricamente tem dinheiro para pagar uma multa se contratar alguém. Mas e se passar desse valor? Eu não sei, mas alguém me disse lá que se por acaso passar desse valor, ainda assim o São Paulo vai pedir a compreensão da CBF, porque ele está tendo uma despesa que ele não esperava ter. Que a CBF dê a diferença e pague a multa. Ele tirou um funcionário dele, criou um problema para um filiado, claro, certo? E que ela entenda isso e facilite a vida da chegada de alguém que o São Paulo precisou desembolsar ou vai precisar desembolsar. E é uma outra negociação, né, Vanderlei? Porque aí envolve, por exemplo, pagamento aí de, comissão para agentes, empresários e tal. Fica tudo mais caro, né? Então, veja, eu acho que no mercado doméstico, quando eu falo em mercado doméstico, o mercado aqui da América do Sul, né? São Paulo tem boas alternativas aí, né? Tem gente para ir atrás. Eu acho que o Zubeldia mesmo, por sinal, vocês falaram da passagem dele pelo Lanús. Ele era técnico daquele Lanús que eliminou o São Paulo na Sul-Americana de 2020, o São Paulo treinado por Fernando Diniz. Foi aquele jogo em que o São Paulo tinha que fazer 2 gols de diferença. O Diniz tirou todos os zagueiros, mandou o time à frente. O São Paulo, bailarino. Exatamente. O São Paulo fez 4-2, tinha que resistir mais 1 minuto e meio, 2. Então, o que o Diniz faz? Bom, conseguiu os 2 gols, o jogo está acabando, 47, 48 do segundo tempo, então eu vou recompor a defesa. Tirou 2 caras da frente e colocou o zagueiro. O Lanús dá um chutão pro meio da área e consegue fazer o 3º gol, e ali o São Paulo é eliminado exatamente pelo Lanús do Zubeldia. Então, eu acho que, sabe, é uma boa aposta, sim, um técnico que vem fazendo algumas boas campanhas, inclusive em torneios sul-americanos. E veja, eu não vejo hoje
grande, assim, o Pesolano fez um bom trabalho no Cruzeiro na Série B, mas não vejo hoje como, enfim, o Pesolano possa garantir ao São Paulo vantagem em relação ao Zubeldia, que está aqui, afinal de contas, né? Imagino que seja até muito mais barato por conta disso. Ô Piperno, e ontem a gente até conversava, o São Paulo que perdeu o seu terceiro técnico para as seleções. Sim, o Osório, o Bausa e agora o Dorival Júnior. Em 10 anos. Um para a seleção mexicana, o Bausa que foi para a Argentina e agora o Dorival para a seleção brasileira. E aí a gente pega os últimos técnicos do São Paulo, Hernan Crespo, Rogério Ceni, Dorival Júnior. Bons nomes até, se a gente for parar para analisar. Eu gosto também do Osório como técnico. Agora tem que ver qual que vai ser o próximo. Zubeldia, Pesolano são os nomes na mesa do São Paulo, Mauro César. Os caras estão bem perdidos, né? Não é possível se você ter uma lista até o nome de treinadores, ou seja... Sabe o que eu acho assim, mais impressionante? O São Paulo tem uma sua estrutura, ele tem. O presidente Casares se envolve diretamente com o futebol. O diretor executivo Rui Costa, que é o cara do futebol. O Belmonte, que é um dirigente estatutário, mas é o diretor de futebol, são 3. Muricy Ramalho, que tem uma função também de coordenador técnico, algo assim, não sei se o nome do cargo é exatamente esse, mas é por aí. 4 pessoas para definir quem vai ser o técnico de São Paulo. 4 pessoas. Um profissional da área, que é o Rui. Um ex-técnico, que é um profissional da área, um técnico de história no clube, que é o Muricy. E 2 cartolas, 2 dirigentes. Que se envolvem com o futebol o tempo todo. Não é que o cara é dirigente, mas, não, o Delego, não. Eles toda hora se envolvem. O Casares conversa com o jogador, participa de contratações, discute lá, vai, aparece pra caramba e tal. O Belmonte, idem. E você pega os nomes, e cada um tem um estilo, não tem uma linha. Olha, nós queremos um técnico dessa linha de trabalho. Não, são nomes. Lógico que alguns aí podem nem ter sido ventilados por eles, pode ser cavada, né? As cavadas acontecem. Time grande fica sem técnico, é um festival, é uma plantação de nomes que não tem fim. Mas mesmo assim, imagino que alguns desses nomes tenham sido pelo menos pensados. E mesmo com essa gente toda para definir, os caras não conseguem resolver rápido. Porque já é para resolver, ir atrás e olha, é você. Quer ou não quer? Não quer, tchau. Não dá para perder tempo, cara. Não dá para esperar mais não. Está demorando muito, eu acho, porque a história do Dorival, ela tem o quê? 2 dias, né, que ele foi anunciado, mas dias antes já se percebia esse movimento, sem contar as chamadas informações de bastidor, que certamente eles tinham, não é possível que não tinham. Lógico. Quando alguém da CBF piscou assim para o Dorival, eles já estão sabendo, você fica sabendo, as notícias correm. Enfim, eu acho que o São Paulo tem que agir bem rápido, está perdendo muito tempo e define logo. O caso do Zubeldia, que a gente falou aqui ontem, a LDU está em pleno desmanche. Então, se chegar para o cara e falar, olha, vem cá, é isso. E duvido que o São Paulo vá pagar ele menos que pagava a LDU. Dinheiro não deve ser problema. Ele faz uma proposta salarial, certamente vai ser melhor do que aquilo que ele ganhava no Equador. Então, é um São Paulo com estrutura, com torcida, com tudo que tem. Está na Libertadores, ainda tem isso. Ele sai de um time que vai à Libertadores porque se classificou com o seu trabalho, mas também está na Libertadores o São Paulo. O que é importante, né, para ele como vitrine, como técnico. Eu acho que viria correndo, mas é ele. Já procuraram, já negociaram, aí ficam surgindo nomes que não sabemos se o próprio São Paulo os vaza para tentar testar ou sei lá o quê, ou se alguém está cavando, o que está acontecendo. Mas acho que o São Paulo está demorando muito, tem que andar rápido com isso aí, porque nesse caso aí é algo urgente, não dá para esperar muito tempo. É diferente de você contratar às vezes um jogador para uma posição que você não está tão carente, você pode negociar, esperar. O técnico, cara, tem que ter um técnico ali. Ou vai botar o filho do Dorival para treinar o time, é só que faltava, né?